Muito bem, muito boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para uma masterclass, dessa vez para falarmos sobre a vida e obra de Carl Gustav Jung. Na quinta-feira passada, nós também falamos disso, mas nós pegamos o período que foi do nascimento de Jung até mais ou menos 6 anos de idade, e a proposta é que sigamos avante a partir daqui. Nesse sentido, nosso objetivo será de darmos uma continuidade a essa história da biografia de Jung até o momento em que ele completa 11 anos de idade. Então, enquanto a gente está aqui, a gente está conversando, valeria a pena, escreve aí no chat de onde você é, se você conseguiu acompanhar a primeira live, escreve aí para a gente ir acompanhando. Muito bem. Ok. Bom, então, diante disso, vamos ao que viemos, vamos à nossa proposta. Nós vimos que até a idade em que Jung fez 4 anos de idade, ele teve a oportunidade de ter vivido o sonho da criatura quitônica, né? Foi um sonho que ele teve, em que ele estava no jardim de sua casa. Ao andar por lá, ele efetivamente encontrou uma espécie de uma cova toda revestida de pedra. Quando ele olhou no fundo dessa cova, ele viu que ali havia uma escadaria. Ele desceu essa escadaria, chegou até um grande salão, onde tinha um tapete vermelho. No final desse tapete vermelho havia um grande trono, e sobre este trono havia o que ele descreveu como um grande tronco de árvore, né? Só que era um tronco de árvore feito de carne, né? Quando se olhava de baixo para cima esse grande tronco de árvore feito de carne, lá em cima via-se apenas um único olho, no alto do que seria então a cabeça. E aí ele acorda, né, desse sonho, no sonho com a mãe dele dizendo o seguinte: ei, Jung, cuidado que esse daí é o devorador de homens, né? Então, Jung ele fala que dessa idade para frente foi o momento em que ele efetivamente inaugurou a sua vida intelectual, no sentido de que nunca mais ele se esqueceu desse sonho, e ele acabou atribuindo, né, sentindo nesse sonho uma certa característica aí de um luminoso, né, um sentimento que passa por aquilo que é espiritual, por tudo aquilo que é religioso. Bom, desse momento para frente, a vida de Jung de fato ficou transformada, e chegamos então à idade que vai o intervalo aí dos 6 até os 11 anos de idade. Quando nós olhamos aí a biografia de Jung, nós vemos que ele relata a infância dele, principalmente quando ele se lembra da mãe dele. Ele se lembra da mãe como uma pessoa muito boa, muito cuidadosa, muito gentil com ele. Ele até diz que sua mãe costumava ser hospitaleira e tinha frequentemente um bom senso de humor, né? Jung foi vivendo a vida dele aos 6 anos de idade, como era comum na época, e como é comum agora também aqui no Brasil. Aos 6 anos de idade, a criança lá entra na escola. E Jung, como morava num ambiente rural, ele entrou em uma escola rural. Não sei se a escola rural lá da Suíça segue a mesma estrutura que as escolas rurais aqui do Brasil seguiam, né? Imagino que talvez não fosse muito diferente. Nunca estudei uma escola rural, mas conversando com quem estudou, sempre dizia que era, às vezes, uma escola pequena, com uma única professora e uma única sala de aula, onde cada fileira da sala de aula correspondia a um diferente ano ou série de estudos, né? Mas, de fato, Jung estudou na escola rural da Suíça, imagino eu que com uma estrutura diferente. E quando ele entrou na escola, ele teve uma grande quebra de paradigma na vida dele, né? Em que sentido? Até os 6 anos de idade ele sempre brincou sozinho, lembrando-se que a irmã dele nasceu apenas quando ele tinha 9, então ele passou praticamente toda a infância dele sozinho.
E, finalmente, quando ele entrou na escola, é que ele pôde brincar com colegas da mesma idade dele. Então, de um lado, isso foi muito estimulante, isso deixou Jung muito feliz, porque ele queria brincar com a criança da idade dele, né? Apesar de ser uma criança introvertida, ele se realizava, então, com esses meninos. Mas, por outro lado, estar junto com os meninos na escola e fazer artes, né, fazer bagunça junto deles, fazia com que o Jung necessariamente saísse de dentro do seu movimento de introversão e fosse viver o mundo. Quando Jung deu o testemunho dele em Memórias, Sonhos e Reflexões, né, falando dessa época, ele disse o seguinte, que naquela época ali da escola, ele sentiu uma primeira e grande crise emocional. Por quê? Porque as brincadeiras, o ambiente da escola e a companhia dos colegas, dos amigos, o tiravam, nas palavras dele, de dentro dele mesmo. Né? E ele sentiu, de alguma maneira, que a sua segurança interna, sua integridade pessoal estava ameaçada. Então, sem saber o que fazer com esse sentimento de ameaça, de insegurança que ele viveu, ele então seguiu seu coração e intuitivamente passou a executar 2 rituais, né, que o deixavam mais aliviado, ou seja, fazia rituais de alguma maneira o tranquilizavam, traziam novamente sua paz de espírito. Um desses rituais eu até citei aqui na aula passada, que foi aquele ritual que ele fazia de vez em quando, ali próximo da casa dele, tinha um muro que ficava próximo a uma encosta, na encosta tinha uma pedra e ele se sentava sobre a pedra e ficava pensando, puxa vida, eu sou o menino que está sentado nessa pedra, ou eu sou a pedra na qual existe um menino sobre mim. Né? Então esse foi um ritual. Então todas as vezes que ele fazia isso, ele parece que se conectava novamente consigo mesmo, ele conseguia encontrar o seu caminho interior e as coisas se apacentavam. Ele também relata um segundo ritual que ele fazia, e fez isso por algum tempo, que foi o seguinte. Ele tinha um estojo, ele até descreve um estojo amarelo, laqueado, que servia para guardar canetas. Talvez hoje a gente realmente desse o nome de estojo para isso, onde lá dentro havia algumas coisas e uma régua, né, de madeira. E nessa régua de madeira, ele entalhou e depois destacou um pequeno homenzinho. Ele descreve que devia ter por volta aí de 6 centímetros de comprimento. Né? E ele entalhou esse homenzinho de uma maneira que ele estivesse vestido com chapéu, fraque e sapatos lustrosos. Né? Então ele esculpiu aquilo na régua, destacou e deixou o homenzinho lá dentro do estojo. Esse estojo, ele guardou de uma maneira escondida, era um segredo dele, no sótão da casa dele. Como ele morava numa casa antiga, né, com forro de madeira, a madeira não estava tão boa, existia um certo risco de aquilo tudo ruir, né, com o peso. Então quase ninguém subia lá, nesse sótão, apenas ele. Então ele deixava escondido esse estojo sobre uma viga que sustentava o telhado da casa. E todas as vezes que ele visitava esse homenzinho, ele olhava, né, manipulava, mexia no homenzinho, ele se sentia mais em paz, ele se reconectava consigo mesmo. Né? Uma coisa que ele fazia, principalmente quando ele ficava preocupado com alguma coisa, ele escrevia um bilhetinho em um pequeno pedaço de papel, subia de novo lá no sótão da casa, pegava o homenzinho e ele deixava aquele bilhetinho dentro do estojo para que, digamos assim, o bilhetinho servisse de biblioteca ou entretenimento de leitura para aquele homenzinho. Né? Então, guardava o bilhetinho dele, guardava o homenzinho lá novamente e seguia a vida avante. O importante desse processo é que Jung explica depois, mais tarde, né, quando ele já era médico formado, casado, né, ele foi até publicar Símbolos de Transformação, né, que é o livro número 5 da obra completa dele.
quando ele foi estudar os símbolos psicológicos que a humanidade espontaneamente produz e que residem dentro de todos nós, ele se lembrou do homenzinho, né? Então ele foi pesquisar isso aí. E aí ele entendeu que, ainda quando criança, pelo fato de ele fazer esse homenzinho fica guardado no estojo, Jung encontrou correlato na história da humanidade, né? Alguns povos faziam pequenos homenzinhos, né? Acreditavam que eles eram pequenos deuses, chamados cabiros, né? E esses cabiros eram divindades que representavam um impulso criativo do ser humano. E esses povos, né, que cultuavam os seus cabiros, eles faziam caixas sagradas onde esses cabiros eram guardados, né? Então essas caixas eram chamadas de casta, e os cabiros então ficavam lá dentro. Uma coisa interessante é que, de alguma maneira, o cabiro ele é relacionado ou associado com o correspondente dele grego, né, que é o Esculápio. Esculápio é o deus grego-romano, deus da cura, né? É interessante que depois, Jung, pensando nisso, ele diz que nunca tinha se dado ao fato de que, lá como criança, sem saber de nada, espontaneamente, ele criou um cabiro, né, uma representação desse símbolo interno dele, que o deixava mais tranquilo, e que tinha um certo efeito de cura sobre ele, né, principalmente de sua ansiedade, de suas preocupações, e que mais tarde ele viria se tornar-se médico, né? A gente sabe que na medicina, o símbolo da medicina é aquele bastão onde tem aquelas cobras que se entrelaçam, aquele bastão, inclusive, é o bastão de Esculápio. Bom, então, com isso, Jung explica que, ainda quando criança, ele entrou em contato e fazia uma vivência com dois mundos concretos que existem dentro de cada um de nós, né? O primeiro mundo é o mundo temporal, é o mundo da consciência, o mundo que vivemos, o aqui e agora. E o segundo mundo é o mundo eterno, ou seja, é o mundo do inconsciente e o mundo de tudo aquilo que é arquetipo. Então, esses rituais de enfrentamento da ansiedade que ele praticava, quer sentado sobre a pedra, pensando se ele era o menino ou ele era a pedra, quer seja manipulando, conversando, deixando bilhetinhos para o seu homenzinho, né, para o cabelo que ele tinha, ele acabava, então, se reconectando com si e seguindo a vida. E eu até explica que esse homenzinho, ele foi frequentemente visitado por ele até uma certa idade. Depois ele acabou esquecendo desse fato e só se lembrou muitos anos mais tarde, né? Bom, do que falamos até aqui, alguma dúvida? Algo que vocês queiram perguntar? Tá tranquilo? Vou seguindo em frente. Nessa época dos 7 anos, Jung ele se lembra de que ele brincava bastante com blocos de construção. Eu não vi nenhuma imagem desses blocos de construção, mas imagino que sejam blocos de madeira, como a gente vê hoje, né, nos dias de hoje aqui, blocos de madeira, onde tem um lado desses blocos pintado de tijolinhos, com janelinhas, com relógio. Então, as crianças vão empilhando esses blocos e vão construindo casinhas, prédios, pontes, né? Me lembro que quando eu era criança eu também brincava com um jogo desse. E ele dizia o seguinte, que depois que ele montava esses blocos de construção, fazia as construções com esses blocos, né? Ele destruía tudo, simulando um terremoto, e aí as peças, né, caíam e tal. Uma das coisas que ele fazia. Outra coisa que ele fazia por volta dessa idade era desenhar, né? E segundo ele desenhava muito, desenhava bastante. Esse fato de que Jung gostava de desenhar ficou bastante bem documentado, porque ele desenhava em cadernos e não em folhas soltas. Esses cadernos foram guardados, existem até hoje, e eles estão dentro da coleção, né, que hoje é de propriedade da família Jung. E nesses cadernos, né, que ele usava como rascunho, ele fazia desenhos
de castelos, de construções e também muitos desenhos, olha só que interessante, de batalhas, de exércitos praticando guerra. Aí a gente fica pensando, né? O que será que era essa guerra? O que será que eram essas batalhas, né, que havia? Então, é de a gente ficar pensando. Eu consegui, depois de ter realizado aí todo um trabalho de pesquisa, recuperar duas dessas imagens. O desenho de um castelo e o desenho de uma dessas batalhas. Né? Para a gente ilustrar e até matar a curiosidade, vou compartilhar aqui. Imagino que a tela tenha chegado aí até você. Deixa eu ver se eu me acho aqui. Muito bem, chegou. Vamos colocar mais um cantinho. Aí melhora também nossa visão. O que nós vemos aqui é o desenho que ele fez. Esse desenho é de 1885, portanto ele tinha 10 anos de idade. É um desenho de um castelo lá da região dele, né? Como a gente vê, para uma criança de 10 anos, ele criou um desenho aí bastante completo, né? Um desenho bastante meticuloso. Outro desenho que eu tenho aqui, vamos compartilhar novamente, é o desenho de uma cena de batalha que ele criou, né? Vamos a ele. Halo. Ampliando um pouco aqui, vamos ver se a gente consegue um melhor enquadramento. Perfeito. Tem umas coisas legais para a gente reparar aqui, né? Nessa imagem. Nós vemos aqui, logo à direita embaixo, que ele assinou o desenho dele, né? Só que ele assinou com K. Jung, né? Claro, em suíço ou alemão, Car não é escrito com C, é escrito com K. Então ele assinava com K nessa época. Nós vemos à esquerda como se fosse um pequeno morro. Não sei se você consegue reparar aí, mas tem como se fosse o desenho de um canhão apontado para esse segundo morro aqui bem no meio do desenho, que é onde efetivamente acontece a batalha, né? E aqui no meio acontece então o encontro das tropas, das forças aí que estão em guerra, né? Então, na infância dele, ele trabalhava bastante com a expressão artística, né? E com o colocar para fora seus sentimentos de uma forma expressiva. Ainda hoje, nós usamos essa forma expressiva como estratégia clínica, né? Então, veja, ele como criança já espontaneamente vivenciava, né? Às vezes talvez nem soubesse direito o que ele fazia, mas era uma coisa que ele fazia e se sentia bem. Outro ponto interessante é que Jung, quando trabalhava com seus desenhos, ele também gostava de fazer uma outra coisa, que era de pegar folhas em branco, pingar sobre esta folha em branco gotas de tinta e deixar com que essas gotas de tinta se transformassem em borrões. Né? E ele se divertia muito, depois que esses borrões se formavam, ele se divertia muito olhar esses borrões e imaginar com o que esses borrões pareciam. Essa estratégia de você olhar borrões e atribuir sentido emocional, sentido fantástico, tem um nome, né? É uma forma de você fazer uma apercepção, né? Percepção com a letra A antes, né? Uma apercepção de um dado estímulo. A apercepção, como nós sabemos pela psicanálise, ela é um fenômeno transferencial e foi utilizado como fundamento do teste de personalidade do Rorschach, né? Que é o teste dos borrões, que é um teste psicanalítico.
Claro que foi desenvolvido anos depois, mas Jung, quando criança, dado o seu contato que ele fazia com o seu inconsciente, com os sentimentos, com as coisas que literalmente emergiam, né, do inconsciente até a consciência dele, ele espontaneamente acabou vivenciando os mesmos processos psicológicos. Né? Eu havia dito na aula passada o quanto que Jung, de fato, foi uma criança e um adulto, uma pessoa acima da média, né? Ele acabou espontaneamente fazendo essas vivências e mais tarde ele foi se lembrando disso, foi trazendo isso para dentro aí da sua teoria. Saindo então dos 7 anos de idade, chegamos aí aos 9, e um fato importante que se destaca aí é o nascimento de sua irmã. Uma coisa que me parece que eu próprio fiquei surpreso quando eu li é que quando a irmã de Jung nasceu, foi uma surpresa para ele. Ele não sabia que a mãe estava grávida. Aí a gente pergunta, mas nossa, como é que um menino, né, que cresceu numa fazenda, acostumado a ver fêmeas no cio, fêmeas prenhas e vendo partos, né, de animaizinhos, não percebeu que a mãe estava grávida? É que a mãe foi muito discreta e também não falou nada para ele, né? Então, Jung, talvez como menino, olhava a barriga da mãe crescendo, mas não associou uma coisa com a outra. E para ele, então, foi uma surpresa quando a mãe entrou em trabalho de parto e ele, então, ganhou a irmãzinha, né? Então, ele deixou nessa época de ser o único filho, passou a ser o filho mais velho. Barbara Hanna, né, que foi uma amiga e colaboradora de Jung, que, por sinal, escreveu uma excelente biografia da vida dele, ela diz que se Jung, ao invés de um menino, fosse uma menina, muito provavelmente, mesmo que ninguém tivesse falado que a mãe estivesse grávida, ela teria percebido logo no início, né? Pelo fato de que as meninas compartilham, né, com a mãe muito da relação. Então a menina teria percebido que o modo de se comportar da mãe, né, o modo afetivo da mãe teria mudado. Não acontece com qualquer grávida, né? Isso seguramente aconteceu com Jung, mas ele como menino, talvez pouco antenado com essa questão das relações, ele ficou mais preocupado ou ligado com as questões mais práticas do dia a dia. Então para ele foi uma surpresa aí. Bem, 9 anos de idade, 10 anos de idade. Então lembre-se aí que dos 6 aos 10 anos de idade se passaram 4 anos, e Jung até então estudando em uma escola rural. Claro, chegou um momento em que ele precisou mudar de escola, e aí ele saiu da escola rural em que ele estudava para ele estudar próximo de casa, né? Mas não no vilarejo onde ele morava, mas outro sim, no centro, né, da cidade de Basileia. Ele foi estudar então lá no colégio de Basileia. Diz a história que Jung ia a pé da casa dele até essa escola. Então a gente imagina que de fato não era uma distância tão grande, né? Se era a distância de uma caminhada. Vamos imaginar aí uma caminhada de alguma coisa em torno aí de uma meia hora, ou talvez um pouco mais. Por curiosidade, eu até fiz o seguinte, claro que não são dados precisos, né? Mas eu peguei o Google Maps e pesquisei lá uma igreja, né? A mais, mas uma igreja metodista do vilarejo onde Jung morava, e tracei um caminho, né, até o centro ali de Basileia a pé, né? E chegou a algo como uma caminhada de 40, 45 minutos. Então você vê, não era uma coisa inviável, né, de se praticar. Então Jung ia a pé, ia e voltava. E nesse meio do caminho, como ele passava por meio de fazendas e tudo mais, ele ia curtindo a paisagem, né? Quando ele vai estudar, então, nesse ginásio, lá na Basileia, ele passa, então, não necessariamente uma segunda crise, mas ele passa por um grande choque,
Que choque que é esse? Até então, onde ele estudava na escola rural, lá no vilarejo, onde ele vivia, o pai dele era o pastor, né, ali do local. Então, todo mundo conhecia o pai dele, conhecia ele, como era um vilarejo, né, de agricultores, provavelmente o pai dele era a pessoa mais estudada ali da localidade. Então, ele percebia que a família dele tinha uma certa importância. Mas não agora nesse contexto. Nesse contexto, onde ele está ali no centro da cidade, ele não era conhecido por ninguém, né? Não demorou muito tempo, ele percebeu que o pai dele não era uma pessoa assim lá tão importante. Havia outras pessoas com mais status, mais importância, até com mais reconhecimento social que seu pai. Outra coisa que logo ele percebeu é que, enquanto no vilarejo onde ele morava, né, ele era bem de vida, lá na Basileia havia pessoas com muito melhores condições de vida, né? Então, as pessoas eram mais abastadas. E isso ficou muito marcado para ele, muito claro, porque ele percebeu que seus colegas tinham coisas que ele não podia ter, né? Mesadas fartas, roupas novas e melhores, né? Sapatos novos, né? Então, isso foi fazendo com que Jung fosse percebendo a necessidade de se readaptar novamente frente à vida, porque, afinal de contas, é uma situação em que ele não esperava, né? Para ele foi uma novidade. Então, ele conheceu também esse outro lado da vida. E chegando aqui mais próximo, né, do nosso objetivo, nesse processo, né? Então, Jung agora nasceu a irmã aos 9 anos, saiu da escola rural, foi estudar no ginásio da Basileia. Jung, então, ele já acumulou uma certa experiência de vida. Essa experiência de vida fez com que ele entrasse em contato com situações de vida que talvez as crianças da cidade não entravam em contato. Geralmente, as pessoas mais simples, as pessoas que trabalham na roça, que vivem em fazenda, elas têm uma vida mais natural. E tudo aquilo que é da naturalidade da vida lhe chama a atenção, né? Então, aos 11 anos de idade, Jung ele já tinha vivido, experienciado, presenciado, testemunhado fenômenos humanos que não são facilmente explicáveis, como, por exemplo, pessoas que sonhavam, sonhos proféticos, né? E, por exemplo, de que fulano de tal iria morrer, e o fulano de tal morria mesmo. Ou então, que de repente um relógio, né, que era da família de uma pessoa que morreu, parou, quebrou, exatamente no horário que ela morreu. Ou então, de repente, em uma certa casa, existe aí um certo ar pesado dentro de casa, e aí, espontaneamente, um vidro, um espelho, sozinho, quebra, né? Então, que tipo de fenômenos são esses, né? Então, Jung explica que ele tinha uma certa vivência, né, das coisas da natureza que as pessoas na localidade dele viam, reparavam, testemunhavam, que eram questões relacionadas a tempo, espaço e causalidade. Coisas essas que muitas vezes as pessoas da cidade nem percebem, não se dão conta, né? Para as pessoas que trabalham com a terra, você ser muito atento a questões de tempo é fundamental, porque há tempo propício para você arar a terra, plantar, depois colher, né? No que se refere aos acontecimentos, né, das pessoas. Então, Jung ele via, ele sabia que esses fenômenos aconteciam, e acredite, ele não achava que isso era coisa do outro mundo, não. Ele via com naturalidade, porque é um fenômeno humano, e tudo aquilo que é humano lhe despertava interesse, né? Deixava legal e achava natural. E por fim, vemos aqui que Jung ele desenvolveu
aos 11 anos de idade, até por questão genética, né? Ele se desenvolveu um adolescente de uma compleição física forte, né? Ele era alto, né? Robusto, de modo que na escola, lá no ginásio, os meninos não encrencavam muito com ele, porque ele, não que assustava, mas chamava atenção o tamanho dele, e claro, se houvesse uma briga, os meninos ficavam com medo de apanhar dele, né? Então isso lhe deu uma certa paz, uma certa tranquilidade. Bom, com isso a gente conclui o propósito para hoje, que é trabalhar com a vida de Jung até os 11 anos de idade. Convido você a estar presente aqui novamente comigo na próxima quinta-feira, ao mesmo horário, 15 horas, para então compreendermos como que foi a vida de adolescente Jung. Nós já vimos que na infância Jung ele viveu sonhos, ele teve experiências de vivência de rituais que não eram religiosos, mas eram rituais que ele próprio inventou no sentido de fazer a expressão de seus sentimentos. Nós vimos como que ele brincava, expressava toda a sua imaginação por meio, né, da estratégia artística. E nós vimos como tudo isso ajudou Jung, como uma criança, a ir compondo a sua vivência pessoal, vivência essa que acabou desenhando qual era o seu estilo cognitivo, as coisas nas quais ele acreditava. E, finalmente, qual era a visão que ele tinha da existência humana. É essa visão que ele tinha da existência humana que determinou a forma como ele abordou o fenômeno humano da consciência e do inconsciente. Então, daí a importância da gente estudar tudo isso. Tá bom? Foi um grande prazer ter estado aqui. Fico à disposição.